aí, tudo bom com vocês? Eu sou o André Vasconcelos e essa é a sua aula de protagonismo, em que você é o ator principal dessa aula, em que você vai abordar, nesse sentido, o aspecto da liderança e responsabilidade. Então, foca na tela que a gente vai aprofundar essa compreensão acerca da liderança ética. Não é qualquer liderança, não é aquele que manda, é aquele que vai e faz acontecer, porque nesse sentido seria um guia para tomadas de decisão responsáveis. Então, aqui, inicialmente, só para a gente ter uma contextualização rápida, a gente está abordando o protagonismo, disciplina aqui, que a gente vai ter um pouco mais de autonomia. Para isso, a gente vai ter que fazer algumas escolhas, tomadas de decisão, e não pode ser feita ao léu. Aqui eu tenho buscado orientar, informar, ampliar as percepções de vocês, e aí, nesse sentido, como você é o dono da sua vida, você é o líder, você tem que ter um bom direcionamento, e as suas escolhas, os seus direcionamentos devem ser pautados na ética e de forma responsável. Então, por isso que a gente tem esse guia. É para outros? Pode ser, porque quando a gente tem autonomia e age de forma protagonista, a gente acaba ficando à frente de diversas situações, de diversas pessoas, não no sentido de ser melhor, mas nesse sentido de, tipo, eu sou eu que faço acontecer. Então, é mais ou menos essa abordagem que a gente vai ter aqui, tá bom? Então, foca na tela, que a liderança ética é essencial para construir um mundo melhor. Ao considerar fatores éticos, de segurança e sociais, os líderes podem tomar decisões que impactam positivamente suas comunidades e organizações. Eu vou grifar aqui algumas palavras que são importantes: segurança, social, fatores éticos e impacto. O impacto aqui, ó, é positivo. É aquilo que eu estou falando. A partir do momento em que você passa a agir de forma protagonista, em que você vai tomando a dianteira, tomando a frente em decisões e atitudes, você acaba criando um aspecto de melhora, ou piora, mas desde que você seja protagonista, não é antagonista, tá, gente? Então aqui a gente está buscando fazer o nosso melhor. E aí, pautado em aspectos éticos, a gente consegue ter uma escolha um pouco mais coesa, um pouco mais coerente e transformar ali a nossa sociedade, nossa comunidade. Tranquilo? Compreendido isso, a gente consegue avançar mais um pouquinho, porque aqui é em reconhecimento ao impacto que isso pode ocasionar. A partir do momento que eu faço essa reflexão ética, que eu faço essa reflexão de ser alguém responsável, de ter essa liderança, eu tenho alguns impactos aqui, ó. Eu posso impactar tanto na minha família, as decisões éticas afetam diretamente nossos entes queridos em suas vidas, os amigos ali, que é a nossa segunda família, digamos assim, nossos comportamentos têm uma influência significativa sobre aqueles próximos a nós, a comunidade como um todo, né, líder ético deve considerar o impacto de suas ações na comunidade mais ampla e na organização. Decisões éticas sustentam a saúde, a reputação e a cultura da organização. De forma geral, o que a gente consegue compreender é, a partir do momento em que eu busco pautar as minhas decisões, os meus direcionamentos em um aspecto ético. Ah, professor, o que seria esse ético? O ético é a reflexão. É a partir do momento em que eu reflito sobre algo e passo a buscar escolher o melhor direcionamento. Não é o que eu acho que é certo. É aquilo que eu busco encontrar um caminho, refletir acerca dele, e aí eu busco encontrar um termo de tipo, olha, essa aqui é a atitude que eu quero desenvolver, é essa a perspectiva que eu acredito, e a partir daí eu posso ser uma influência. Ser o protagonismo é ser o autor de determinadas ações, e isso vai influenciar em diversos segmentos da nossa vida. A partir do momento que a gente consegue compreender que a minha comunidade, ela está abarcando, né, ela abrange tanto a minha família, quanto meus amigos, minha família, a organização aqui, a organização seria no aspecto profissional, no aspecto educacional seria sua própria escola, sua própria sala de aula. Então a gente vê que está tudo dentro de um mesmo segmento, porque é tudo um aspecto social. Então o que eu posso dizer para vocês inicialmente? Você, em sociedade, vive em comunidade, certo? Porém, o que eu estou direcionando para vocês, o que eu quero que vocês compreendam, é que essa parte do protagonismo é em que você vai estar à frente das decisões. Então, independente de ser um coletivo, você é um ser
autor, é você quem faz acontecer. Então, é aquela parte em que você é uma peça de uma engrenagem, mas você é uma parte fundamental que faz essa ferramenta inteira girar. Então, é todo mundo girando em si, e aí isso é um direcionamento dessa compreensão assim, acerca do protagonismo e das influências que elas acabam atingindo, abrangendo, tá bom? Compreendido isso, a gente avança mais um pouquinho, que é o compromisso com a ética, que seria uma análise, examinar cuidadosamente os aspectos éticos, de segurança social de cada decisão. Aqui o que é o direcionamento? É aquilo que eu falei inicialmente. Reflexão. A ética vai ser esse direcionamento acerca de algo que eu tenho que refletir acerca dele. Por exemplo, uma situação que acaba sendo um tabu. Aborto. Eu sou a favor, eu sou contra. Eu tenho que ser a favor, eu tenho que ser contra? Qual é o direcionamento? Qual é a minha compreensão? Qual é o meu entendimento de fato acerca disso? Então, a partir desse momento, eu tenho que ter uma reflexão e ter uma base, ter que ter um entendimento, uma compreensão acerca de fato, para eu poder aí sim ter um direcionamento. Apesar de que, por exemplo, eu não teria um lugar de fala. E qual é o lugar de fala? Aquele em que eu passo a ter conhecimento de fato para poder ser uma influência, para poder ser protagonismo daquela ação. Tranquilo? Avançando, a reflexão, que foi o que eu acabei de pontuar, e a ação, que é agir com integridade, coragem, responsabilidade, mesmo diante de desafios. A partir do momento em que eu tenho que fazer escolhas, eu tenho que ter a responsabilidade. Eu assumo para mim os riscos e acabo assumindo também as consequências, os efeitos daquela escolha, daquela atitude, daquela decisão. Ah, vou sair de casa. É uma escolha, é uma decisão. Eu vou arcar com todos os reveses que ela pode propiciar, compreendido? Então, é assumir os riscos e as responsabilidades de cada ação, de cada ato, e pensar como é que aquilo vai afetar todo o meu contexto familiar, de amigos, enfim, toda a sua comunidade. Qual seria a relevância? Ah, eu vou, por exemplo, fazer um intercâmbio para os Estados Unidos porque eu quero trazer para a minha comunidade uma tecnologia que vai aprimorar, sei lá, o aspecto de lazer da minha sociedade ali, da minha comunidade. Então, eu quero ter um desenvolvimento ali. E aí eu vou precisar me submeter a situações de desafio. Eu não falo inglês, então eu vou aprender. Eu vou ter que trabalhar uma hora extra, vou ter que estudar, conciliar. Então, são várias situações em que eu acabo tendo que observar, refletir e analisar se é pertinente ou não. Tranquilo? Compreendido? Avança mais um pouquinho. Como é que seriam esses guias com os princípios? Honestidade, empatia, justiça, responsabilidade. De forma geral, esses pontos aqui, eu vou até deixar bem circulado, grifado, que seriam pontos fundamentais para você contextualizar e você pautar a sua escolha. A partir do momento em que eu tenho direcionamentos, princípios, esses princípios aqui, ó, são as diretrizes. Aquilo que eu tenho como base, como alicerce do meu ser, é que vai me direcionar para ter uma reflexão ética um pouco mais firme, um pouco mais sólida. A partir do momento em que eu ajo de forma honesta, tenho esse aspecto da justiça, que seria esse aspecto um pouco mais moral, um pouco mais legal, seria um bom direcionamento. A parte da empatia, a responsabilidade, tanto a parte de me colocar no lugar do outro, como assumir os riscos, né? Me colocar à frente e assumir, chamar para si, né? Chama para mim. Estou ali numa partida e eu tenho que ter uma decisão, tocar a bola ou chutar para o gol. E se eu chutar para o gol, eu posso errar, mas eu vou assumir essa responsabilidade de acertar ou não, de vou bater um pênalti e é o pênalti que pode decidir. Então, são momentos que a gente tem que fazer algumas escolhas e assumir para si a responsabilidade. Me colocar no lugar do outro me permite ter essa reflexão de tipo, se o que eu gostaria que fizesse se estivesse no meu lugar, seria esse direcionamento. Essa parte da justiça é ter esse mapeamento se aquilo é algo legal de fato, né? Cumprindo os aspectos do direito. A honestidade estaria dentro desse contexto também da justiça. Então, a partir do momento em que eu tenho princípios basilares, tenho um alicerce sólido, pautado na legalidade, na honestidade, na empatia, na responsabilidade, eu acabo construindo e tomando decisões, né, assumindo essa responsabilidade, essa liderança de uma forma um pouco mais efetiva, de uma forma um pouco mais coesa, mais certa, mais coerente. Tranquilo?
Compreendido isso? Avança mais um pouquinho, avança mais um pouquinho. Ó, as decisões que impactam, né? As decisões impactam as pessoas, os propósitos, os processos. Em que sentido? Cada decisão vai afetar de alguma forma. Eu vou bater o pênalti, vai afetar só a mim? Eu posso errar o pênalti e ficar depressivo, a torcida pode ficar enfurecida comigo e acabar comigo, eu posso tirar o título do meu time. Então, vejam, são situações em que não vão apenas impactar quem executa, mas vai afetar um todo, mas a partir do momento em que você assume essa responsabilidade com base em princípios, você está tranquilo, porque tipo, não, eu sei que eu fiz o que devia ser feito, da forma que devia ser feito, quando devia ser feito e por que devia ser feito. Então, eu estou super tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Adorei. Então, aqui, ó, desenvolvimento da liderança ética, ela tem algumas formas, né, de ser direcionadas, desenvolvidas, né, com base em autoconhecimento, treinamento, aplicação e impacto. Primeiro, a gente tem que identificar os nossos valores, nossas forças, as nossas áreas de melhoria. O que seria isso? Eu preciso me conhecer. Não tem como eu direcionar alguém quando eu estou perdido. Então, a partir do momento em que eu me conheço, eu acabo dando direcionamentos um pouco mais coesos. Então, para ser um bom líder, autoconhecimento é fundamental. Eu preciso identificar quais são os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, aquilo que eu preciso aprimorar, aquilo que eu já tenho de identidade, né? Aquela coisa um pouco mais intrínseca, que eu posso utilizar como uma representação, como um direcionamento. Esse aqui é o meu diferencial. Por exemplo, eu falo muito, então isso aqui pode ser um diferencial. São esses aspectos de autoconhecimento. Eu sou uma pessoa um pouco mais tímida, mas eu sou muito bom com tecnologia, e aí eu acabo desenvolvendo, mesmo um pouco mais isolado, eu consigo dar direcionamentos com ferramentas tecnológicas. Então, a partir do momento em que você se conhece, autoconhecimento, você consegue ser um líder de si e para o outro. Você não... vou até repetir porque ficou bonito, eu fiquei todo piado. Você não tem como liderar o outro quando você não tem liderança sobre si mesmo. Você não tem como direcionar o outro quando você está perdido. Então, tá bom? Temos aqui a parte do treinamento, que é participar de cursos, mentorias, que aprimorem as habilidades. A partir do momento em que eu identifico algo que eu sei, algo que eu posso aprimorar, eu vou acabar treinando. A aplicação, que é aplicar os princípios éticos em sua liderança diária, aquilo que a gente já pontuou. Tem os princípios, tem ali o lance da justiça, honestidade, responsabilidade, empatia. Isso deve ser posto em prática, né? E o impacto, né? Inspire o líder em uma cultura de excelência e ética. O que seria isso? Quão impactante vai ser aquela ação que você vai desenvolver? O quão relevante são esses direcionamentos que você tem tomado? Qual líder você quer ser? Às vezes, ter uma boa referência é importante, a gente já abordou em aulas anteriores, exemplos, né, de liderança. Então, se inspirar e ser uma inspiração é fundamental nesse direcionamento, nesse processo de construção de liderança protagonista, beleza? Compreendido isso, a gente tem que ser líder ético, né? Pautado tanto na parte de integridade, empatia, responsabilidade. Veja que responsabilidade constantemente vem se repetindo. Por quê? Porque o líder, ele assume a responsabilidade para si. Tem esse aspecto da inspiração. O líder não tem culpa, ele tem responsabilidade. Eu sou responsável por isso. Então, não é uma questão de ser culpado, é uma questão de ser responsável. É entender que dentro daquele processo, por exemplo, se eu fosse um governador, um presidente, eu tenho que assumir a responsabilidade. A economia está ruim, a educação está ruim, é culpa do presidente. Não, é responsabilidade do presidente resolver, elucidar essas questões. Então, a partir do momento em que eu assumo a responsabilidade, aquele é um compromisso meu, pautado na construção de quem eu sou. Vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou. Se vocês não sabem, tudo bem. Eu tenho que saber quem eu sou, ter uma base sólida, pautados nos meus princípios. Quais são os princípios? Aqueles que eu fomentar aqui, aqueles que eu me identificar. Então, é nessa construção que vai se desenvolvendo um líder ético. Essa ética vai ser sempre a partir desse contexto de reflexão. Você precisa refletir, entender, compreender e se aprimorar. Não deixa de ser um aprimoramento. É esse entendimento sobre si. Tranquilo? Compreendido isso? A gente tem os impactos aqui da liderança, que é tanto a confiança,
quanto à reputação, desenvolvimento, uma cultura organizacional, meu Deus, que palavra bonita, organizacional um pouco mais coesa, né? Enfim, a gente tem toda uma melhora dessas questões. E aí tem esse como impacto, tem isso como fonte e tem isso como direcionamento. O líder é aquele que direciona, assume para si as responsabilidades e pode transformar o seu mundo, e aí esse seu mundo ele acaba ampliando e atingindo o máximo de pessoas. Espero que vocês tenham compreendido e que tornem-se líderes éticos. Então, nos vemos na próxima aula.